Olá, estamos iniciando o Informação e Debate aqui na TV Floripa com o doutor, professor Rubem Manente, que é professor da Faculdade Sesusc, ele que é professor de Direito Penal e que está aqui conosco neste momento para falar um pouco desta decisão do ministro Fachin sobre o ex-presidente Lula, né? Essa história que desde 2016 está sendo desencadeada e que este pedido de considerar de que Curitiba, né, a 13ª Vara Federal de Curitiba, não era o local adequado, natural, para se tocar esse processo, é um pedido desde lá há 5 anos, e hoje, de forma surpreendente, o ministro Fachin anula todo o processo, quer dizer, mais ou menos, né? Eu tenho uma certa desconfiança, professor Rubem, sobre este movimento que ocorreu no dia de hoje. Tudo bem? Como está? Tudo ótimo. Olá a todos e todas. É uma satisfação imensa conversar com vocês. Gilberto, acho que a primeira coisa a ser colocada é que a decisão do ministro Edson Fachin foi uma surpresa para todo mundo, né? A gente não havia nem uma especulação em relação a isso, né? E ela vem aparentemente assim de um ministro que sempre se posicionou fortemente favorável à Operação Lava Jato e contrário às teses de defesa levantadas pelo ex-presidente Lula. E surpreende também, não estou ainda entrando na questão de mérito, mas surpreende também porque, como você ponderou aí, essa alegação de competência, que juridicamente quer dizer o local correto em que a ação deveria ser proposta e julgada, esse argumento vem sendo levantado pela defesa do ex-presidente Lula desde 2006, ou seja, mais de 5 anos. Ele nunca havia tido êxito em relação a isso, então, hoje, aparentemente, de forma inesperada, o ministro Edson Fachin, isoladamente, porque foi uma decisão só dele, juridicamente a gente chama de monocrática, ou seja, o Supremo Tribunal Federal é formado por 11 ministros, mas essa decisão foi tomada por um só, o ministro Edson Fachin. Então, ele toma essa decisão hoje, que eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisa destacar, independente da análise jurídica da decisão, é a surpresa da decisão. Ninguém esperava isso. Aliás, do ponto de vista político e jurídico, a gente já cogitava, de certa forma, as alegações de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, por conta de todos esses dados que foram liberados para a defesa do ex-presidente em relação à operação spoofing e que demonstravam aí um diálogo entre os procuradores, o ex-juiz, ministros do Supremo, desembargadores do TRF. Então, de certa forma, o argumento da suspeição do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro estava muito mais maduro, política e juridicamente, do que essa decisão em relação à suspeição, que já vinha sendo levantada desde 2016 e até hoje a defesa do ex-presidente nunca tinha tido êxito. Bom, já deste um pouco um cenário disso, né? Já havia fortes indícios no cenário jurídico, por tudo que está aparecendo recentemente, inclusive pela operação da Polícia Federal, comandada pelo Moro, que apreendeu aquelas informações todas das conversas dele com o Dallagnol, com a força-tarefa da Lava Jato, e que isso tem sido acrescentado ao processo do presidente Lula no Supremo Tribunal Federal. Então, havia indícios gigantes de que o Moro seria considerado suspeito, e fortes declarações de ministros do Supremo considerando, assim, inaceitável e qualificando, inclusive, o ministro Gilmar Mendes, qualificando a Lava Jato como uma quadrilha, né? Bom, a minha impressão, desde o primeiro momento que veio essa informação, é que vamos entregar
os anéis para não perder os dedos, né? E o presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, diz: olha, o Lula até pode ser justa a decisão, mas essa decisão, ele diz, é para salvar o Moro. Então, isso ficou de uma evidência gigante que mostra como o judiciário tem sido utilizado politicamente fora das regras jurídicas que ditam o trâmite jurídico dos processos. Essa avaliação, tens concordância com ela? Qual que é a sua leitura sobre isso? Gilberto, assim, eu me sinto muito confortável em dialogar sobre esse tema, primeiro porque eu me dedico, eu leciono direito penal há mais de 12 anos e também o meu doutorado é nessa área. Então, assim, é um tema que eu pesquiso muito. E logo que tiveram o surgimento das primeiras denúncias contra o ex-presidente, eu participei de uma dezena de publicações, de livros, de artigos, de vários atos em relação, desde o começo já, demonstrando que esse processo começou mal, por vários fatores técnicos e também políticos. E a gente nem tinha esses vazamentos da Vaza Jato, da Operação Spoof, enfim, era bem no começo ainda das denúncias contra o ex-presidente. Então, desde lá já nos parecia, uma publicação que a gente fez com mais de 100 juristas do Brasil e do mundo, assim, juristas que pesquisam essa área de penal e processo penal, já se manifestavam com uma certa preocupação em relação a isso. Veja, ninguém é contra o combate à corrupção, que fique claro, mas o Estado Democrático de Direito exige que esse combate seja feito dentro das regras. E é isso que a gente vinha observando, a violação de algumas regras, e por isso esses processos nos pareciam muito complicados, e agora é muito mais fácil debater essa tese, porque isso já está aí à vista de todos. Então, assim, os juristas também, quando saiu essa decisão do ministro Fachin de hoje, também estão bem divididos, né? Porque não se sabe ao certo qual a consequência prática dessa decisão, né? Se é de fato uma decisão para salvar a Lava Jato, para salvar a imagem do ex-juiz Sérgio Moro, como está sendo suscitada por aí, ou se não é, né? Então, de fato, a gente não sabe. O teor da decisão é o seguinte: o ministro Edson Fachin disse que, por conta dessa incompetência, ou seja, os processos tramitaram no local errado, não deveriam tramitar em Curitiba por conta dessa incompetência. Isso é um termo jurídico, não é questão de aptidão no julgador, é incompetência, é um termo técnico. Por conta dessa incompetência, todos os atos decisórios tomados até hoje são anulados. Só valem os atos de prova, os atos produzidos a níveis de prova. Ou seja, o processo vai voltar do zero, mas o novo juiz, que é um juiz do Distrito Federal, pode convalidar, ou seja, pode validar as provas produzidas até então. Então, essa é a consequência prática dessa decisão. Ou seja, esses três processos, o do sítio, o do triplex e do Instituto Lula, voltam do zero. Todas as decisões tomadas nesses três processos são nulas de pleno direito, mas todas as provas produzidas, por enquanto, não se sabe se poderão ser utilizadas ou não. Esse é o que se apresenta hoje. No meu entendimento, e de alguns juristas, se a decisão fosse de suspeição do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, se anularia todos os atos, não só os decisórios, mas também os atos produzidos por prova, porque a prova foi conduzida por um juiz que era totalmente parcial. Então, nesse entendimento de que deveria ter sido decretada a suspeição, nós voltaríamos os processos do zero, inclusive as provas do zero. A situação real hoje não. As decisões foram anuladas, mas as provas, por enquanto, estão suspensas, podem ser utilizadas ou não. E, claro, evidentemente, cabe ainda a possibilidade da defesa do ex-presidente Lula, alguns juristas apontam essa possibilidade jurídica, de entrar com recurso para exigir que o Supremo se manifeste também sobre a questão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, até porque isso é muito importante juridicamente para o ex-presidente e também politicamente, evidentemente. Agora, vamos à primeira avaliação inicial do que significa isso.
algo que foi já pedido lá em 2016 e só é dado agora. Neste período, o ex-presidente Lula, ele ficou preso 500 e tantos dias, ele não pôde acompanhar o sepultamento de um irmão, ele mal pôde ir a um velório de um neto, né? Ele pôde ir ao enterro muito rapidamente, né? De um amigo pessoal que ele também pediu, Sigmaringa Seixas, que tá advogado, né? Ele não pôde acompanhar. Enfim, o processo, a Lava Jato, ela trouxe, e ele não pôde ser candidato a presidente da República, né? E houve uma série de processos, porque não é só o fato de ser lá. Se a gente pegar o histórico da Lava Jato, a gente vai ver esta ação fora dos parâmetros normais o tempo inteiro, né? O tempo todo. Então, todas as regras jurídicas tiveram, digamos, uma interpretação exótica para chegarmos no momento que a gente chega hoje. Como é que a gente discute isso tudo, doutor Rubem? Como é que a gente dialoga a reparação eventual, por exemplo, ao próprio Lula, e eu diria mais, à nação brasileira que vive esse cenário caótico que nós estamos vivendo hoje, que é consequência da Lava Jato. A Lava Jato construiu isso. Por isso que, realmente, você fazer de conta, houve um pequeno errinho lá no começo, 5 anos depois a gente reconhece isso, e jogar para debaixo do tapete, ou criar um novo gatilho para, de repente, deixar corda no pescoço, né, do presidente da República, do ex-presidente da República, apesar de todas as ilegalidades. Quer dizer, é um cenário que nós precisamos discutir com profundidade. Se esse país tiver postura e firmeza, não é possível que aceite esse tipo de situação. Os danos, sem dúvida, são irreparáveis, né? Tanto do ponto de vista pessoal, em relação ao ex-presidente Lula, tanto do ponto de vista da democracia, né? A democracia foi cindida, de fato, desde o golpe impetrado contra a ex-presidenta Dilma, né? Que a Lava Jato foi decisiva para o golpe e para a deposição de uma presidente da República, que até hoje não há nenhum crime em relação a ela, a não ser as pedaladas que foram feitas antes e agora são legalizadas. É evidente, assim, o que eu acho que assim, é fundamental, digo isso de quem pesquisa muito sobre esse tema, é fundamental que as pessoas entendam que essa área criminal, essa área da prisão, essa área dos crimes, da pena, essa área é muito sensível para nós, que a gente possa se aliar a discursos casuísticos da grande imprensa, da grande mídia, de determinados setores, porque isso pode ter danos imensos, não só à pessoa que é presa, mas também a toda uma ruptura institucional. A gente viu, mesmo quando foi determinada a soltura do ex-presidente, hoje isso é mais claro ainda pelas publicações que saíram agora em livro, um tweet, um general, ameaçando as instituições do país caso a soltura fosse feita. E também a Operação Spoofing revelou que ministros do Supremo, né, se telefonavam entre si, determinando que a ordem não fosse cumprida, porque se daria um jeito de não cumprir a soltura do ex-presidente. Né? Aquele vazamento da delação do Palocci, que hoje se revelou totalmente infrutífera, a delação que não resultou em nada, né, mas que no momento do contexto político foi central, para eleger o Bolsonaro. Decisão da eleição do Bolsonaro, né? Então esses danos são irreparáveis. Então, assim, essa soma da grande mídia com o poder criminal, ela é terrível para a democracia, ela é terrível porque, aparentemente, nós estávamos, no discurso oficial, todos preocupados em combater um grande esquema de corrupção, mas que, no fundo, não era isso. Enquanto se prendia o ex-presidente Lula, malas de dinheiro eram flagradas em Brasília para um lado e para o outro. E é eleito um sujeito que é um miliciano, né, e um corrupto também, e um genocida, né, e hoje essas teses não são levantadas. E esse movimento todo, ele é incorporado pelo Supremo Tribunal Federal, né, que muda a jurisprudência, no caso do Lula, permitindo a prisão em segunda instância, e meses depois rever essa decisão. Então, assim, esse é o grande perigo desses casuísticos, porque a gente fica todo
totalmente sem segurança jurídica numa área que é central para nós, é a liberdade das pessoas e a democracia. Então, esses danos são irreparáveis, irreparáveis. Agora, essa decisão do Fachin, para mim, ela está evidente. É para tentar, porque o Moro ia ser declarado suspeito, né? Estava evidente isso, todo o Supremo estava se reposicionando a partir exatamente dessas mensagens reconhecidas e periciadas pela Polícia Federal. Então, esse lance, e o Lenny Steck, que é um dos juristas que tem falado sobre esse tema, ele diz isso, que esse lance, esse movimento do Fachin não impede do Supremo fazer o julgamento da suspeição do Moro. E acho que nesse momento, é o principal, que aquilo que de fato ocorreu, que foi ilegal, seja mostrado. Não foi só um erro que não foi erro, foi deliberado, todo o processo foi manipulado nesse sentido, não é um errinho, entende? Então, fica cada vez mais evidente que as coisas mudam a cada lance do jogo, e isso me causa preocupação. Por quê? Porque desde 2014, desde o golpe, né, a gente vê que a cada movimento de avanço da questão democrática e tal, agora vem um movimento, né, ou de um general, ou de um juiz, ou do Supremo, para segurar isso. E eu acho que é um motivo de ficar atento, porque não duvidemos que um novo lance vem aí na frente para manter o ex-presidente Lula fora da eleição, porque nesse momento ele pode ser candidato a presidente da República. As pesquisas apontam, desse final de semana já, as pesquisas apontam que ele hoje é o favorito para derrotar o Bolsonaro, de todos os nomes colocados, de longe é o que tem a melhor condição, e tinha isso em 2018, muito mais amplamente ainda. Então, assim, como é que a gente consegue construir caminhos do ponto de vista jurídico para que a população não seja surpreendida novamente por esse tipo de movimento? Gilberto, eu não estou muito esperançoso em relação a isso, né? Eu acho que essa aliança que as Cortes Supremas e o Poder Judiciário em si eventualmente faz com os anseios populares, essas alianças sempre terminam em tragédias nacionais, né? Tragédias de ruptura. A gente não pode ter essas alianças porque, de fato, os tribunais e o Supremo Tribunal Federal é uma barreira de garantia de proteção do cidadão contra os atos do Estado. Ora, se o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, viola a própria Constituição e muda regras que são claras, regras que estão escritas naquele momento por uma questão de conjuntura de um país, isso já nos deixa justamente com essa sensação que você tem nesse momento, que a gente não sabe o que tem por trás dessa decisão do Fachin. Ora, eu não posso pegar um ministro do Supremo Tribunal Federal que dá uma decisão jurídica, mas eu não tenho segurança alguma, porque eu fico procurando o que há de trás dessa decisão jurídica. Então, esse foi uma descrença que o próprio Supremo alimentou se aliar esses anseios de justiça, de combate à corrupção, e que se mostraram na Lava Jato assim, de forma violações desenfreadas, e o Supremo nunca, com exceção de um ou outro ministro, o Supremo nunca se manifestou fortemente em relação a isso, seja no processo do impeachment da ex-presidente Dilma, seja na prisão do ex-presidente Lula, seja na condição coercitiva, seja nos grampos ilegalmente vazados, então, seja na questão da prisão em segunda instância, seja na questão da competência, seja na questão da vaza-jato, né? Então, a todo momento, o Supremo foi se esquivando dessas questões jurídicas por conta de um medo da pressão da mídia, da pressão da população e até da pressão dos militares, né? Então, o direito não pode sucumbir a isso, porque senão a gente não tem mais regras que valem. Eu costumo sempre comparar, assim, fazer uma comparação assim, simples, mas assim, o direito e o direito criminal têm as suas regras, né? E se você pegar uma partida de futebol, por mais bonito que seja um gol, se ele for impedido, ele não vale. Né? O direito é a mesma coisa. O direito criminal, especialmente. Né? Por mais culpado que o sujeito seja,
Se violar uma regra, a condenação não vale. Repito, não estou nem discutindo o mérito da condenação, estou discutindo a forma dela, dizendo que o gol foi impedido. Não vale. Acabou. Isso sempre foi assim. Isso começou a ser mudado nessa época pós-golpe. Perfeito. Vamos também alimentar um pouquinho de esperança que todo esse processo, toda essa conjuntura que se construiu a partir inclusive das informações que estão vindo à tona, tenha feito, por exemplo, o Fachin, que era alguém que assinava embaixo de absolutamente tudo o que a Lava Jato fazia, defendeu até a semana passada, defendeu, inclusive, que essas mensagens não fossem liberadas, defendeu que essas mensagens fossem invalidadas, enfim, e elas impediriam a gente ouvir, por exemplo, o Dallagnol em áudio falando com outro procurador sobre a conversa que teve com a juíza Gabriela Hart, que assumiu no lugar do Moro e que fez a condenação em relação ao sítio de Atibaia. Então, assim, são informações relevantes para trazer luz a essa situação. E o Fachin foi o tempo todo contra. Na verdade, a impressão que dá é que ele não estava só protegendo a Lava Jato, mas a si mesmo, né? Essa impressão, é claro que a gente tem que ter cuidado em fazer essas afirmações, mas talvez a situação chegou num grau tal que haja um freio de arrumação, né? E no freio de arrumação, né, talvez tentando fazer com que haja menos o estrago seja menor para quem patrocinou e realizou tudo isso, né? E aí, isso em relação à mídia, em relação a setores do judiciário, que não é só o Moro, né? Vamos torcer que seja isso e que a gente tenha, a partir de agora, o judiciário retomando o seu papel, com os defeitos e os problemas que ele tem, porque ele é feito por seres humanos, mas que ele cumpra minimamente as regras que estão escritas, que elas não sejam reinventadas a cada momento. Embora eu diria que a própria decisão do Fachin já é uma forma de recriar a regra, né? De fazer uma coisa atípica, né? Ele faz algo atípico. Quando ele diz ela não poderia ser feito em Curitiba, mas valida, diz que é válido aquilo que Curitiba, ele já inova novamente, correto? Sem dúvida, assim. Claro, assim, não dá para especular o que de fato aconteceu, porque, mas, assim, o que me causa maior estranheza, porque, assim, analisando do ponto de vista jurídico, né, técnico-jurídico, essa decisão dele de hoje é uma decisão muito mais, entre aspas, forçada de ser tomada, do ponto de vista técnico, do que uma decisão da suspeição, que era muito mais fácil para ele tomar. Então, quando ele toma uma decisão dessa que é muito mais forçada e que vem sendo argumentada desde 2016, isso nos gera, de certa forma, uma questão assim, poxa, deve ter algo por trás, né? Deve ter algo fora do jurídico aí, porque não é possível que há 5 anos a defesa vem batendo no gabinete do ministro com esses argumentos e ele nega 5 anos, e hoje, aparentemente, do nada, ele acaba cedendo esses argumentos, quando a gente tem argumentos muito mais fortes. Eu não tenho dúvida que, no campo jurídico, claro que politicamente, talvez nesse momento, a grande notícia seja a absolvição do Lula, né, a anulação das sentenças. Então, isso talvez o fundamento do campo de vista político não tivesse muita... A questão já seria impactante hoje, de qualquer forma. Mas, do ponto de vista jurídico, uma decisão do Fachin sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro seria muito mais fácil para os juristas aceitar, porque essa decisão está caindo mesmo, já era para ter vindo, do que uma decisão em relação à suspeição, que já era um tema que o Supremo já tinha decidido várias vezes. Então, é isso que nos gera, de certa forma, a possibilidade de especular para saber, será que ele está fazendo isso para salvar algo que vem de mais grave aí, né? Ou será que ele está fazendo isso porque tem áudios mais sérios envolvendo ministros supremos, né? Mas o que a gente pode perceber, Gilberto, é que aquele argumento de que ele foi condenado em primeiro grau, em segundo, em terceiro, então quer dizer, toda a justiça está errada, como é que eu vou corromper, como é que eu vou conseguir articular 3 tribunais de instâncias? Esse argumento procede, né? Foi possível, sim,
e a Lava Jato fez isso em relação ao ex-presidente Lula, pelo menos, os outros casos foram um pouco diferentes, mas em relação ao ex-presidente Lula, os áudios que não foram negados, repito, o teor das conversas não foi negado pelos próprios interlocutores, né, em relação à operação spoofing. Então, o teor das conversas mostra que houve uma articulação do primeiro até o STF, até o 4º grau, em relação a discussões jurídicas que vinham sendo antecipadas às escuras, né, e decisões que foram tomadas sem qualquer previsão para a defesa. Né? Isso foi possível, sim, né? Foi possível. Doutor Rubem, eu vou deixar aqui mais um tempinho para que você fique à vontade para falar, eventualmente, temas que poderíamos aprofundar mais nesse debate, né, com o seu conhecimento jurídico, dizer que nós também vamos convidá-lo outras vezes para participar aqui conosco e falar sobre outros temas também e, claro, dentro das suas possibilidades. Mas fique à vontade para falar sobre esse tema especificamente e suas expectativas em relação a ele, eventualmente, que não tenha sido posicionado já. Muito obrigado, Gilberto. Eu acho que é fundamental a gente esclarecer essas questões, que são questões técnicas, né? A gente tem conhecimento técnico. Eu não costumo discutir com engenheiros, com arquitetos sobre a construção de uma obra, como eles vão levantar um prédio, né? Mas no ponto de vista do direito, a gente se acostumou às pessoas decidirem em relação àquelas outras pessoas que estudam há muito tempo em relação a isso. Evidentemente que todo mundo pode ter a sua opinião sobre o caso, mas do ponto de vista técnico, a gente tem que ouvir aquelas pessoas que são especialistas e que estudaram, às vezes, uma vida inteira aqueles temas, né? Independente de você achar que um sujeito é culpado, que não é, que se você gosta dele, são questões totalmente diferentes. Repito, eu não conheço nenhum colega, nenhum grande jurista que diga assim, não, a gente não pode acabar com a corrupção tem que seguir. Não, todo mundo é contra a corrupção, todo mundo quer acabar com a corrupção, só que ela deve ser feita a nossa proteção, não só das pessoas que são acusadas por corrupção, mas para a nossa proteção também. Porque o que não se disse é que aquela decisão permitiu a prisão do Lula em segunda instância e que mudou toda a jurisprudência do Supremo, ela não prendeu só o Lula, ela atingiu todos os presos do nosso país, e que são, em sua maioria, pretos, pobres, jovens. Então, aquela decisão não foi só para o Lula. Claro, ela foi tomada no caso Lula, mas ela teve um reflexo tremendo do nosso sistema penitenciário. Então, assim, toda decisão que se toma no campo penal, apesar de ser direcionada a uma pessoa que eu posso gostar ou não gostar, ou apesar de seja direcionada para combater a corrupção ou para salvar o país, aquela decisão não vale só para ele. Ela é escalonada, ela dá um efeito dominó que pega todo mundo, inclusive nós. Então, assim, esses debates, a gente tem que saber separar a questão política da questão jurídica. Né? Essa decisão do Fachin hoje não obriga você a votar no A ou B, não obriga você a votar no Lula, caso ele seja candidato, não obriga, ela restitui uma ordem democrática e a validade da lei nesse país. Né? Então, são questões diferentes. Repito, se estragam o seu carro, se você está com um problema no dente, você vai procurar um jurista ou um dentista? Você tem que procurar um dentista. Se o seu carro dá problema, você vai no mecânico. Agora, quando a questão é criminal, quando uma questão é processual, quando é para dar um parecer sobre se o juiz é parcial ou não, a gente tem que ouvir aquelas pessoas que estudaram para isso. Né? A gente não pode ficar na mão de especialistas políticos e que são casuístas, né? Que explicaram desde a questão da época de que era uma pedalada fiscal e hoje já não tem mais o que explicar, porque isso foi se esvaindo durante o tempo, explicaram que o Moro era parcial e hoje já não tem mais o que explicar, né? E explicaram essas questões todas, que a Lava Jato ia acabar com a corrupção, e a gente viu no que deu a Lava Jato, né? Então, assim, essas pessoas acabaram ficando sem discurso, né? E, repito, se a gente faz uma análise técnica, a gente tem que respeitar os técnicos. Ainda, Gilberto, que existe divergência entre os juristas, isso é bom pontuar, os juristas divergem mesmo. Então, essa decisão vai ter juristas que vão pensar para um lado e pensar para o outro. Isso é normal dentro do direito, mas a gente diverge a partir de bases técnicas precisas. Então, repito, se eu tenho um problema no meu carro, eu vou no mecânico, eu não vou no jurista. Acho que é assim que deve ser feito.
E para reforçar esse seu argumento, professor Rubem, hoje a gente tem aí... Eu acompanhei o lançamento de um dos livros com mais de 100 e tantos juristas, do qual você escreve também, e eu lembro que nesse debate eu estava presente, eu perguntei para a Carol Proner, que é professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e você também estava nesse debate, né? Eu lembro, foi no auditório Antonieta de Barros, eu disse assim, quantos livros foram escritos defendendo as teses da Lava Jato, a lógica da Lava... Ou melhor, vamos melhorar essa pergunta, algum jurista com o mínimo de conceito, de conceituação, escreveu um texto, uma tese, um artigo defendendo o comportamento da Lava Jato? Eu desconheço, porque é indefensável. Então, uma parcela da comunidade jurídica fez vistas grossas, mas, por mais que quisesse o Lula preso, eu desconheço juristas que tenham defendido e assinado o seu nome na defesa do comportamento e do modo de operação da Lava Jato. Não sei se eu estou equivocado, mas eu desconheço. Não, Gilberto, está totalmente correto. Não há juristas escrevam, que não há um livro sobre isso. Os livros são sempre do ponto de vista jornalístico, ou são filmes, né, defendendo a Lava Jato, e não, esses juristas não apareceram porque a mídia fez esse papel, né? Então, a grande mídia fez esse papel, então os juristas acabaram sendo omissos e deixaram que a condução jurídica, o debate jurídico fosse conduzido pela mídia que, em tese, trazia o anseio popular pelo combate à corrupção, né? E como a gente viu, não foi isso que aconteceu, nem um pouco. Muito bem. Essa decisão do ministro Edson Fachin traz a priori, uma reviravolta, recoloca o ex-presidente Lula na corrida presidencial. No final de semana, já uma pesquisa divulgada pela Folha de São Paulo, muito bem embasada, colocando quem tinha potencial de voto e rejeição, colocava o Lula na melhor situação de todas as candidaturas, de todos os partidos, e o Jair Bolsonaro em segundo. Este também, claro, pode ser um cenário que está fazendo com que o judiciário recue naquilo que estava fazendo, né? Mas, em tese, a partir de agora, o ex-presidente Lula é candidato à presidência, pode ser candidato, isso certamente vai influenciar as próximas avaliações de pesquisas e movimentos políticos no Brasil inteiro, né? A gente viu a declaração do Flávio Dino, que é ex-juiz e que é governador do Maranhão, que é um pré-candidato, do Boulos, que é pré-candidato, todos denunciando a Lava Jato novamente e hipotecando apoio ao Lula neste debate, não estou dizendo hipotecando ele para presidente, mas tudo isso vai criar um cenário que pode culminar numa candidatura de centro-esquerda, talvez encabeçada pelo Lula, que pode trazer grandes mudanças no cenário nacional. Então é isso, essa conversa com o doutor Rubem Manente, professor de Direito Penal da Faculdade Sesusc, muito importante, esclarecedora sobre essas questões. Queria lhe agradecer novamente e fique à vontade aí para a despedida, doutor Rubem. Não, obrigado a todos e todas, e foi uma satisfação conversar com vocês. Valeu. Muito bem, obrigado, doutor Rubem, obrigado a você da TV Floripa, que nos acompanha no canal 4 da NET, e também pode acompanhar no YouTube, TV Floripa, no Facebook, TV Floripa. Convidamos a você para estar junto conosco, fazendo bons debates, levando informação para a população de Florianópolis e Santa Catarina. Até logo e até o próximo momento. Até lá. Obrigado, doutor Rubem.